E qual foi o psicopata que você entrevistou que foi mais difícil, que realmente era um manipulador mestre, assim, um cara... Fernandinho Beiramar. Porque é um gênio, um cara altamente inteligente. Pena que ele usa essa inteligência para um lado negativo da sociedade. Mas é uma pessoa que o tempo todo tenta manipular a entrevista. Eu lembro, por exemplo, que essa entrevista, eu fui lá para entrevistar o NEM da Rocinha. E eles estavam no mesmo presídio de segurança máxima lá de Rondônia. Quando ele ficou sabendo que eu ia entrevistar o rival dele, falou, não, então também quero dar entrevista. No fim, o NEM acabou desistindo da entrevista. Mas o Fernandinho falou, quando foi começar a entrevista dele, falou, não, eu não vou mais fazer a entrevista. Aí eu falei, como é que eu faço para reverter essa situação? Falou assim, olha, para fazer essa entrevista é o seguinte, eu estou decepcionado, Fernandinho. Por quê? Porque eu achava que uma das suas principais características era uma frase que eu li que você falou, que a sua palavra não tem curva. Esse é um mantra que criminosos adoram falar, porque eles mantêm a lealdade dos seus comandados no fio da navalha, no fio do bigode, que a palavra não tem curva. Eu falei, mas a sua palavra tem curva, porque você falou que você ia dar entrevista, agora você está desistindo da sua entrevista. Não, então eu vou fazer. Mas só que é o seguinte, cada pergunta que eu responder, eu tenho que ouvir a minha resposta para ver se eu gosto dela, entendeu? E aí para saber se eu vou aprovar. Pode ser assim? Tá bom, vamos fazer assim. Aí eu combinei com muito cuidado com o meu cinegrafista que tudo que ele falasse, ele ia aplaudir. Mas isso com muito cuidado, né? Porque ele presta atenção em todos os gestos. Com muito cuidado eu consegui passar essa informação para o meu cinegrafista. Então tudo que ele falava, desde a primeira resposta, o cinegrafista, nossa, dava ok e ficava maravilhado. Realmente ele é envolvente, ele é muito inteligente, ele é uma pessoa muito inteligente. E ele dá respostas que te fazem pensar. E resultado, de cada resposta eu ter que voltar a gravação para ver se ele iria concordar, eu não precisei voltar absolutamente nada. E eu comecei a administrar essa entrevista, fazendo perguntas mais confortáveis para ele, para insuflar o ego dele, porque eu vi que ele tinha uma fragilidade, era o ego dele. A vaidade dele era o ponto fraco dele. Mas era o único ponto fraco, porque ele é muito inteligente. Ele é um manipulador com maestria. E ele consegue te manipular. Então eu comecei com entrevistas mais tranquilas, mais amenas. Essa entrevista era um fenômeno nas redes sociais. Ela tem, com várias das suas entradas, mais de 30 milhões de visualizações. É um fenômeno, né? E é um dos capítulos do livro que eu escrevi, inclusive. Mas foi um grande desafio, né? Porque a todo instante a entrevista corria risco.